Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula do curso de Histologia Animal. E hoje nós iremos aqui introduzir os conceitos do tecido conjuntivo. Vem comigo após a vinheta. Então, a nossa aula ela inicia-se aqui fazendo uma caracterização acerca do tecido conjuntivo, beleza? Vamos lá? Primeiro ponto. O aspecto que vocês devem ter em mente quando comenta-se sobre tecido conjuntivo é que é o tecido mais abundante no nosso corpo. Não menos importante, a gente precisa se ater que o tecido conjuntivo ele é constituído por um mol de células, ou seja, tem muitas células, tem uma diversidade muito grande de tipos celulares. A matriz extracelular, diferentemente do que a gente havia visto no tecido epitelial, aqui ela é muito abundante. Sobre o aspecto embriológico, o que vocês precisam saber é que o tecido conjuntivo ele deriva da mesoderme, ou seja, do folheto embrionário lá, que a gente denomina como mesoderme, e é um tecido extremamente vascularizado e inervado. Todavia, a gente tem algumas exceções aqui, que no caso é o tecido cartilaginoso. Não menos importante, quando comenta-se sobre o tecido conjuntivo, é importante que você se atenha que tem algumas funções principais, a saber, se são elas a função de unir os tecidos uns aos outros, e aí garantindo, através dessa união, sustentação e, consequentemente, nutrição, mas também pode estar atrelado aqui com um processo de preenchimento. Então, simplificadamente, o que vocês precisam ter muito bem claro na mente é que o tecido conjuntivo ele é extremamente abundante no nosso corpo, ele tem uma diversidade de células, ele é vascularizado e inervado, deriva da mesoderme e tem funções de unir outros tecidos e, consequentemente, preencher. Não menos importante ainda, vocês precisam se ater que a matriz extracelular é bastante abundante aqui nesse tecido. Nesse infográfico aqui, eu trago para vocês um mapa estrutural acerca dos tipos de tecidos conjuntivos. Então, percebamos que o tecido conjuntivo ele tem uma série de variações. Então, você tem aqui tecido adiposo, tecido hematopoético, tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser denso ou pode ser frouxo, tecido conjuntivo de sustentação, que aqui é o ósseo e o cartilaginoso, tecido conjuntivo de transporte, que é o sanguíneo e o linfático, e por aí vai. Beleza? Então a gente vai começar a discorrer brevemente sobre esses tipos de tecidos aqui, que são todos oriundos de variações do tecido conjuntivo. Beleza? Vamos lá? O primeiro aspecto importante, antes da gente comentar aí dos tipos de tecido conjuntivo, é da matriz extracelular. A matriz extracelular também pode ser denominada aqui como substância intercelular. Basicamente, é uma substância que faz preenchimento entre as células e, consequentemente, a depender do tipo celular, a gente vai ter, ou melhor, do tipo tecidual, a gente tem algumas variações aí acerca da sua consistência. Mas, em linhas gerais, quando a gente fala de matriz extracelular, ela apresenta um aspecto gelatinoso, e aí o que acontece? Embebecido ou mergulhado sobre essa gelatina, nós temos aí um conjunto de várias células. Como eu havia descrito na aula introdutória de histologia, quando a gente fala de matriz celular, é basicamente uma substância que é produzida pelas próprias células. E aqui dentro da matriz celular, a gente precisa saber que nós temos a substância fundamental amorfa, que é constituída basicamente por água, íons e proteínas. E nós temos aqui as fibras, que podem ser essencialmente colágenas, que está aqui associado com resistência, as reticulares, que faz a ligação do tecido conjuntivo a outros tipos de tecidos, e nós temos aqui, por fim, as fibras elásticas, que também está aqui diretamente atrelado com o processo de elasticidade. Então, simplificadamente, o que vocês precisam ter em mente? Quando comenta-se sobre matriz extracelular, é uma substância produzida pelas próprias células, tem um aspecto gelatinoso, no qual você vai ter aí embebidas algumas células, tá? E a matriz extracelular, essencialmente, ela é formada pela substância fundamental amorfa, que essencialmente é água, íons e proteínas, e nós temos fibras, que podem ser colágenas, reticulares ou elásticas, beleza? Então aqui tem uma esquematização retirada do Biologia Celular e Molecular, que nos apresenta aqui como que se dá
o tecido conjuntivo. Então, se vocês perceberem aqui a substância, a matriz extracelular é constituída basicamente por várias proteínas, tá? E, consequentemente, pela substância fundamental amorfa, que é a água, íons e proteínas, beleza? E aí, vamos lá. O que seria o tecido conjuntivo propriamente dito? O que a gente precisa se ater sobre ele? Primeiro, que a gente tem algumas células que são observadas, a saber se são elas os fibroblastos, que estão aqui diretamente atrelados com a produção do material intercelular, ou da matriz extracelular, se preferirem. Nós temos os fibrócitos, que são basicamente fibroblastos adultos e com baixa atividade metabólica. Nós temos os macrófagos, que são células associadas com um processo de fagocitose consequentemente, uma limpeza tecidual, ou seja, eu até gosto de brincar com os alunos quando eu dou aula de imunologia, e quando a gente pensa em macrófago, a gente tem que pensar nele como um grande faxineiro. Então, ele vai tirando tudo a sujeira ali que tem em um tecido ou numa célula, tá bom? Nós temos aqui os adipócitos, que estão atrelados aqui com armazenamento de gordura, então são células especializadas em armazenamento de gordura. Nós temos os mastócitos, que são basicamente as células que estão atreladas aqui com processos inflamatórios e alérgicos. Então, elas têm duas substâncias aqui, que é a heparina e a histidina, que são sinalizadores inflamatórios e, consequentemente, são disparados aqui no contexto de uma alergia. Nós temos os plasmócitos, que estão diretamente atrelados com a secreção de anticorpos. Então, tem-se o linfócito B, e o linfócito B ele diferencia se transformando em plasmócito, e o plasmócito que faz a secreção aí dos anticorpos. Aqui não se lembre, o anticorpo nada mais é do que uma substância que está atrelada com a resposta imunológica. Nós temos aqui as células mesenquimosas, que basicamente são células indiferenciadas, ou seja, não passaram por um processo de especialização, e, consequentemente, essas células elas são responsáveis por fazer renovação celular. Ou seja, a partir dessas células aqui mesenquimais ou mesenquitomatosas, você consegue formar todos esses outros tipos aqui de células, tá? Então, tem aqui algumas exemplificações, ó. Você tem o macrófago, que tem atividade fagocítica, o adipócito, que armazena gordura, o mastócito, que está aqui atrelado com a liberação de heparina, histidina, que está associado com processos inflamatórios e alérgicos, o plasmócito, que é uma célula que secreta anticorpos, está diretamente atrelado aqui com a resposta imunológica, o fibroblasto, que tem uma função essencialmente atrelado com a produção de matriz extracelular, o fibrócito, que nada mais é do que o fibroblasto adulto e com baixa atividade metabólica, beleza? E aí, acerca do tecido conjuntivo propriamente dito, eu preciso ainda falar com vocês sobre a substância intracelular ou a matriz extracelular, né? A substância amorfa, como eu falei para vocês, é basicamente aquela substância que tem um aspecto gelatinoso e vai preencher aqui os espaços no tecido, perdão. Nós temos as fibras colágenas, que são mais grossas e frequentes, e elas apresentam uma flexibilidade, uma resistência muito interessante, tá? Temos aqui as fibras elásticas, que estão formadas basicamente por elastina, e elas são um pouquinho menores e mais finas. E as fibras reticulares, que são mais finas e responsáveis aí por meio que por formar uma rede aí no tecido. E aí, além disso, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado como tecido propriamente dito frouxo, ele tem uma consistência mais delicada, flexível e ele é pouco resistente, por exemplo, à tração. A gente encontra isso aqui na lâmina própria, que a gente já falou na aula anterior, que está aqui atrelado com sustentação do tecido epitelial. A gente encontra o tecido frouxo em nervos e vasos, por exemplo. E tem esse aqui, o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, que tem uma maior proporção aqui de fibras colágenas, então, consequentemente, ele é muito mais resistente. E ainda, nesse sentido, a gente pode ter aqui as fibras sendo modeladas ou não modeladas. Quando a gente tem aqui as fibras colágenas modeladas, a gente tem como exemplo clássico os tendões e ligamentos. No contexto não modelado, a gente tem o periósteo, pericóndrio, as cápsulas aí, então cápsula renal, testicular, do fígado, no baço e etc. Além disso, o tecido conjuntivo adiposo, que é aquele que está atrelado com armazenamento de gordura, ele tem uma composição muito semelhante ao tecido conjuntivo propriamente dito,
No entanto, a gente vai ter um predomínio aqui de adipócitos. E como eu falei para vocês, os adipócitos são células que armazenam gordura. O aspecto importante ainda a ser destacado aqui para vocês é o seguinte: essa quantidade de adipócitos elas não aumenta aí nos primeiros meses. Então, o que acontece? Você vai armazenando aqui e aí o que acontece? Ela vai tornando-se maior apenas a reserva de gordura, tá? Então, você não aumenta o número de células, sim a quantidade de gordura que é armazenada nelas. Está diretamente atrelado aqui com uma reserva nutricional para longos períodos. Então, vamos supor, se nós pensássemos, por exemplo, em urso. Um urso ele tem uma questão da hibernação, né? E, consequentemente, ele precisa ter um aparato nutricional aí para esse processo. Então, consequentemente, ele vai ter um tecido conjuntivo adiposo muito mais desenvolvido. Está aqui associado com proteção mecânica e térmica do organismo. Então, aqui não se lembre, os lipídios, eles servem aqui como regulador térmico e também eles servem aí como uma camada protetora. E além disso, o tecido adiposo ele pode ser unilocular, ou seja, ele tem células muito grandes com citoplasma preenchido por uma gota de gordura. E aqui a gente pode observar, por exemplo, em adultos com função energética e protetora. Mas nós também podemos ter aqui o multinocular, que são células menores com várias gotículas de gordura e mitocôndrias aí no citoplasma. Isso daqui é muito bem documentado e observado, por exemplo, em recém-nascidos e, consequentemente, está diretamente atrelado aqui com uma função térmica, tá? Acerca do tecido hematopoético, as características que vocês precisam se ater é que, primeiro, ele é responsável aqui pela formação das células sanguíneas e ele é constituído aqui por fibras reticulares e células reticulares primitivas. O tecido hematopoético ele ainda pode ser subdividido em tecido conjuntivo hematopoético mieloide, que vai dar origem a hemácias, linfócitos e plaquetas. E nós podemos ter aqui o tecido conjuntivo hematopoético linfóide, que está atrelado aqui com a maturação de linfócitos T ou linfócitos B. Então, exemplificadamente, o que eu quero que vocês se atentem é que o tecido hematopoético ele está diretamente atrelado com a formação das células sanguíneas, seja elas, por exemplo, plaquetas ou hemácias, ou até mesmo células associadas com a resposta imunológica. O tecido cartilaginoso, ele basicamente é um tipo de tecido conjuntivo também, e ele é constituído por condoblastos, que são basicamente células jovens e com alta atividade metabólica. Então, elas vão liberar aqui a matriz cartilaginosa. Nós temos os condrócitos, que são basicamente células adultas que são derivadas dos condoblastos. No entanto, diferentemente dos condoblastos, os condrócitos têm uma atividade metabólica muito mais basal, baixa, se comparado, tá? Nós temos os condoplastos, que são basicamente lacunas escavadas aqui na matriz cartilaginosa, que abriga aqui os condrócitos. Nós temos a matriz cartilaginosa, que é basicamente um muco polissacarídeo, constituída também por fibras colágenas e fibras elásticas. E, além disso, o que vocês precisam se ater quando a gente fala de um tecido cartilaginoso é que ele não apresenta vasculatura, e tecidos linfáticos ou inervação. Ele é sustentado aqui pelo pericôndrio, que é basicamente um tecido conjuntivo denso não modelado. Está associado aqui com a composição estrutural de alguns órgãos, tá? Atua aqui como suporte em modelagem corpórea, associado com o revestimento de superfícies articulares, o que vai facilitar aqui a movimentação óssea. E, além disso, o tecido cartilaginoso ele pode ser classificado como cartilagem hialina, que é aquela que não apresenta fibras elásticas e, consequentemente, forma o primeiro esqueleto substituído por ossos. Então, a gente encontra, por exemplo, cartilagem hialina em nariz, faringe, traqueia, brônquios e articulações diversas. Nós temos aqui a cartilagem elástica, que é constituída aqui por fibras elásticas e, consequentemente, é mais distendível. A gente encontra isso aqui no pavilhão auditivo e periglote. E, por fim, nós temos aqui a cartilagem fibrosa, que tem bastante fibras colágenas muito alinhadas, o que confere aqui a essa cartilagem uma resistência muito maior se comparado às outras aqui, tá? Então, a gente encontra, por exemplo, nos discos intervertebrais na sínfise pubiana, perdão. Então, ó. Então, aqui nesse contexto você encontra cartilagem hialina,
Aqui na sínfise púbica você encontra cartilagem fibrosa. Nos discos intervertebrais também você observa cartilagem fibrosa, tá? E é isso que eu quero que vocês se atentem. Ainda nós temos o tecido ósseo, que também é um tecido conjuntivo. Ele é constituído basicamente por osteoblastos, que são células jovens e com alta atividade metabólica, secretam aqui a matriz óssea orgânica. Nós temos os osteócitos, que são células já adultas e com baixa atividade metabólica, tá? Um osteoclasto, que basicamente são células multinucleadas que fazem um processo de digestão e, consequentemente, reabsorção da matriz óssea. E a matriz óssea, essencialmente, o que ela é, para vocês não ficarem confusos? São fibras colágenas, então é uma porção orgânica associado a cristais de hidroxopatita, que é basicamente fosfato de cálcio, tá? Além disso, a gente precisa se ater que o tecido ósseo ele pode ser chamado de tecido ósseo primário ou imaturo, que é aquele primeiro a ser formado, tem fibras colágenas irregulares, e você pode ter o tecido ósseo secundário ou lamelar, que é basicamente aquele tecido ósseo que é consequência de uma especialização desse tecido primário, e eles apresentam aqui os canais de Haveis, tá? Então, basicamente, o que é isso aqui? Quando a gente quebra um osso, a gente sente dor, né? Porque ele tem vascularização, tem inervação, beleza? O tecido sanguíneo, ele é basicamente constituído aqui pelo plasma sanguíneo, que essencialmente é formado por água e substâncias diversas. Então, tu tem proteínas e sais minerais, por exemplo. Nós temos aqui as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que ocorrem em maior quantidade. E a gente já sabe, inclusive, que hemácias, eritrócitos, são associados aqui com o transporte de gases, tá? São células anucleadas, têm um período de vida muito curto, então elas vivem 120 dias e após os 120 dias elas são levadas para o baço para sofrer um processo de reciclagem. A hemoglobina se liga ao gás oxigênio formando oxihemoglobina, tá? E um detalhe interessante é que sobre a hemácia, ela deriva aqui do eritroblasto e durante o processo de diferenciação aqui para formar a hemácia, você tem perda das mitocôndrias e também do núcleo. Então, você tem uma eliminação do núcleo aqui do eritroblasto para que você forme o reticulócito e, consequentemente, forme aqui posteriormente as hemácias, tá? As hemácias, como bem pontuado nas aulas de fisiologia humana, a gente já sabe que é uma célula atrelada com o transporte de gases, extremamente importante, inclusive aqui na hematose. E um outro detalhe importante é que a hemácia também pode fazer aqui o transporte do dióxido de carbono, né? Mas um aspecto mais importante associado sobre o transporte do dióxido de carbono é que a gente sabe que, em sua grande maioria, ele é dissolvido aqui no plasma e é transportado sob a forma de íons bicarbonatos, mas ele pode também estar associado aqui com a ligação na hemoglobina presente na hemácia. Além disso, a gente precisa saber que o tecido sanguíneo é formado aqui pelas plaquetas, que podem ser chamadas também de trombócitos. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que é um trombócito? É basicamente, gurizada, um fragmento celular, tá? Que é formado a partir aqui do mecacariócito e está associado com a coagulação sanguínea. Tem um tempo de vida muito curto, então aqui entre 3 a 6 dias. Nós temos os leucócitos, que é a linhagem aqui associado com resposta imunológica, então podem fazer diapedese, que é um processo de atravessar tecidos. Nós temos aqui a linhagem dos granulócitos e agranulócitos, que são células aqui associadas com a resposta imune também. Então tem aqui algumas exemplificações de granulócitos, por exemplo, as polimorfonucleares, como neutrófilo, xenófilo, basófilo, e os granulócitos, muito bem representados aqui pelos linfócitos e monócitos. Então tem-se aqui um quadro bem bonitinho sobre a hematopoiese. Então você tem aqui uma célula tronco hematopoética, que vai dar origem aqui a precursores de linfócitos, tá? Então tem aqui a formação de linfócito T, B, o B se diferencia formando plasmócito. E essa mesma célula hematopoética aqui, ela pode dar origem aos monócitos. Os monócitos se diferenciam, dando origem, por exemplo, aos macrófagos, osteoclastos. Pode dar origem aqui ao mastócito, ao megacariócito, as hemácias,
as polimorfonucleares e por aí vai. E por fim, nós temos o tecido linfático também, que é constituído aqui pela linfa, que é um líquido relacionado, por exemplo, à remoção de detritos e resíduos metabólicos do sangue. O plasma linfático ele é muito semelhante ao sanguíneo, no entanto, você tem uma menor proporção aqui de proteínas e maior fluidez, tá? E aí você tem os elementos figurados, que essencialmente são os linfócitos, em sua grande maioria, e aqui alguns granulócitos. Então, a quem não saiba, o tecido linfático ele é um grande, ele está diretamente, como que eu posso falar, rente ao capilar sanguíneo, e ele consegue fazer esse processo aqui de limpeza do sangue, tá? Então é muito importante aqui para a manutenção da homeostase corpórea. E era isso. Em linhas gerais, o que eu queria só era destrinchar as principais características aqui para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe, comenta que vai me ajudar bastante, tá bom? Um beijão, um molde de boas coisas para vocês e muito sucesso aí nos estudos. Fui e até a próxima!